Facebook, nós somos da entidade Espírita Luz e Caridade Ramatiz. Nós estamos localizados na rua Odilon da Cunha Mello, número 175, no Rodeio, Mogi das Cruzes, São Paulo. Os nossos dias de trabalho, de assistência espiritual, passes, palestras, preleções, todas as terças-feiras às 20 horas, quintas-feiras às 15 horas e às 20 horas, tá? São todos convidados a participarem. Nós temos o nosso curso de infância e juventude, que é todo sábado, às 9h15 da manhã, começando. E também o curso básico, começando também às 9h15. Quem tiver interesse em começar o curso, pode começar, não tem problema nenhum, tá? No começo do ano que vem, vai ter um intensivo, a pessoa vai lá, faz o intensivo e já começa no primeiro ano, tá? Hoje nós temos nosso amigo Reinaldo, que vai fazer a palestra para a gente. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer novamente estar aqui com vocês na noite de hoje. Estamos às vésperas, né, de um dia em que nós comemoramos, entre aspas, não é, o Dia de Finados aqui no nosso Brasil. Então o tema que eu escolhi hoje foi a perda dos entes queridos. É um tema que vem bem a calhar, porque eu creio que não haja nenhum só de nós que não tenha aqui no plano espiritual um ente querido, não é? Que já tenha no plano espiritual um familiar querido, um amigo que nos ficou na lembrança, uma pessoa que nos fez alguma coisa, nos marcou a nossa existência e que hoje se encontra no plano espiritual. Portanto, nós vamos falar hoje, então, desses nossos amigos. Para iniciar, nós vamos, então, nos localizar nessa conversa, não é? É sempre bom nós lembrarmos que somos espíritos, né? Antes de sermos seres encarnados, já éramos espíritos, no espaço, no plano espiritual. Fizemos lá um acordo com os nossos amigos do plano espiritual, houve uma oportunidade, foi preparada uma encarnação para nós e cá estamos nós hoje, nesse momento, dentro da Casa Espírita Luz e Caridade Ramatiz. Estamos aqui para lembrar um pouco, né, sobre as questões espirituais. Então, antes de tudo, sempre lembrar que somos espíritos. E o espírito, segundo Allan Kardec, né, o princípio, os espíritos responderam para Kardec, seria o princípio inteligente do universo. E, assim como Deus, nós também temos algumas características, né? Uma das características do espírito é a inteligência, a capacidade de aprender, né? A capacidade de conhecer, a capacidade de desenvolver-se ao longo do tempo. Esse é um dos atributos do espírito. E o outro, que talvez seja o mais importante, é a capacidade de amar. A capacidade de amar, ela é sui generis, ela é interessante porque vocês conseguem, assim, imaginar um limite para o amor? Alguém consegue imaginar que eu só posso amar até certo tanto, até certo ponto? Vocês percebem que é um sentimento, que é uma virtude infinita? Você percebe que o amor é uma virtude infinita? E só isso nos basta para nos dar a ideia que nós somos seres infinitos também. Porque como é que uma coisa infinita pode caber dentro de uma coisa finita? Então nós somos espíritos e nós seremos eternos. Nós, a partir do momento que nós somos criados, não há mais fim determinado para nós, para o espírito, Reinaldo, que está aqui falando com vocês, e nem para nenhum dos espíritos aqui presentes. Seremos eternos. Então esse é o primeiro pensamento que nós precisamos ter quando nós vamos tratar dessa questão. Porque, como eu disse, nós fizemos um combinado, não é, para encarnar em uma determinada família, com determinados amigos, no meio de uma determinada vizinhança, morar em uma determinada cidade, nascer num determinado país, onde temos lá as nossas provas coletivas e as nossas provas individuais, além das expiações que nós temos que passar para evoluir, né?
Então nós estamos aqui hoje encarnados por uma determinação, por uma permissão divina, né? Segundo Emmanuel, ele diz que nós somos cerca de 21 bilhões de espíritos e só tem 7 bilhões encarnados. Então 2/3 dos espíritos estão aí esperando para encarnar. Não é fácil encarnar, né? E nós estamos aqui hoje, nesse momento. Num determinado ponto do livro Consolador, os médiuns que ajudaram a fazer aquele livro perguntaram para Emmanuel: escuta, o espiritismo é importante para quem? É importante mais para o encarnado ou para o desencarnado? Né? O Emmanuel responde: olha, para os desencarnados ele é importante sim, mas para os encarnados ele é mais importante. Porque os encarnados estão no meio do caminho, a gente pode mudar alguma coisa ainda, né? A gente pode mudar o final da nossa existência aqui para melhor. E aqueles que desencarnaram, eles estão aprendendo para começar de novo de onde eles pararam. Nós estamos no meio do caminho, estamos no meio da lição, no meio da prova, no meio da expiação. E é aqui que a gente dá o testemunho, né? Então, esses entes queridos nossos, essas pessoas que estão ao nosso redor, na sua maioria, fazem parte da nossa família espiritual. Se nós notarmos, nós temos mais pessoas que nós gostamos ao nosso redor do que pessoas que nós não gostamos. Se alguém tiver mais pessoa que não gosta, procura um psicólogo, né, um psiquiatra. Tá? Então, assim, a gente vive mais em meio de pessoas que a gente gosta, né? Então, assim, nós somos mais capazes de nos dar bem com as pessoas do que ficarmos, né, nervosos com ela. Essa é uma propensão da nossa encarnação. Então, assim, esse é uma primeira ajuda que Deus nos dá. Vocês vão encarnar em meio à sua família espiritual. Só que ali vai ter que vir um ou outro, né, que você prejudicou ou que te prejudicou, e provavelmente não vai bater muito assim quando chegar, né? E você vai falar: puxa vida, mas é da minha família, mas não tem jeito, quando chega eu me sinto mal, né? Ou pode acontecer com você, né? Você ser esta pessoa para alguém, não é? E aí você não sabe, fala: nossa, talvez que eu chego, fulano sai, porque será, né? Então, acontece essas coisas. Então, assim, de vez em quando, um ou outro encarna um espírito daqueles que a gente prejudicou que vem junto. Mas, na maioria das vezes, são espíritos simpáticos que formam uma família, mesmo encarnada, né? A vizinhança, no trabalho, geralmente são espíritos simpáticos, que tem ali, mais ou menos na média, o mesmo tipo de pensamento, tem que passar mais ou menos pelas mesmas aprovações, não individuais, mas as coletivas, né? Tem que passar ali pelo mesmo gênero de provas. Então nós estamos mais ou menos ali, vibrando na mesma faixa, né? Então nos damos bem. E de vez em quando, um desses seres que fazem parte da nossa família espiritual, que vieram da pátria espiritual para viver conosco aqui, eles têm que voltar, têm que retornar. Às vezes é um irmão da gente, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um tio, né? No meu caso já tenho uma avó, tia, meu pai, pessoas que... espíritos que eu amo muito e que estão no plano espiritual, né? Então eu creio que todos aqui têm, mas essas pessoas têm que retornar. E nós, então, nesse momento sentimos um vazio. Parece que falta uma parte de nós nesse momento. Porque não podia ser diferente. Porque lembram que nós somos espíritos capazes de amar? Não é? Só que nós estamos encarnados e dentro da encarnação, a nossa visão das coisas, do mundo, da existência, do todo, ela é diferente. Ela não é igual à visão de um espírito desencarnado, né? Lá na questão 266 do Livro dos Espíritos, os espíritos até falam que nós vivemos uma ilusão enquanto nós estamos encarnados, e quando a gente desencarna, a gente cessa essa ilusão. Que ilusão? Ilusão material. Porque nós, quando estamos encarnados, nós estamos aqui muito envolvidos por tudo que é físico, por tudo que é material. E a gente segue aquele princípio da física, né, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, que é mentira, né? Porque o perispírito está aqui, célula a célula, com o meu corpo físico. Então esse princípio vale para o que é físico. E nós estamos no meio disso tudo. E nós ficamos iludidos com essa questão física e perdemos o foco espiritual. Embora os nossos protetores, os nossos anjos guardiões, chamemos como quiser, né? Eles tentem muito a miúde nos fazer retornar a essa visão do plano espiritual para que a nossa vida seja mais leve, né?
para que a nossa caminhada, a nossa jornada nesse planeta seja mais leve. Porque quanto mais ligado à materialidade, mais dura é a jornada material. Porque quando você está ligado à materialidade, você perde uma coisa que você perca, né? Você não se conforma com aquilo. Você, né? Uma calça, um celular que alguém furte de você já te faz, né? Aquilo acabou o dia para você, acabou o mundo, né? Porque você está muito ligado a essas coisas. Então, os espíritos geralmente sempre nos procuram, né? Nos alertar para esse lado espiritual que nós esquecemos. Mas esses nossos seres amigos, então eles desencarnam e vão para o plano espiritual e nós ficamos com um vazio dentro de nós. E esse vazio, às vezes, ele teima em permanecer. Ele não quer nos deixar. E ele não quer nos deixar justamente por conta dessa visão materialista que nós temos quando nós encarnamos. Porque, quer queira, quer não, toda a nossa educação cultural é voltada para o materialismo, para o egoísmo. Nós não somos ensinados a sermos fraternos na educação comum, na educação que está aí posta, né? A gente não vê uma universidade falando, venha fazer esta profissão, que você fará diferença e ajudará mais a humanidade. Não, vem aqui porque aqui saem os melhores profissionais e você vai matar a pau no mercado, você vai ganhar mais dinheiro que todo mundo, né? Você vai pegar o emprego daquele cara lá que tem uma universidade pior que a sua. Então é assim, a gente é ensinado para competição e para egoísmo, né? Eu primeiro. Então isso está dentro da nossa cultura, nós vivemos esse tipo de coisa, né? Mas a gente, então, quando esses amigos nossos desencarnam, as pessoas queridas desencarnam, a gente fica com aquele vazio. E todo esse envoltório cultural, eles pesam nesse momento. Pesam porque nós falamos, eu perdi. Mas como eu perdi? Era meu? Né? Eu perdi fulano, eu perdi cicrano. Né? Vocês percebem que isso é um sentimento, é uma visão tacanha, né? Se a gente for ver do plano espiritual, é uma visão pequena. Existe um conto indiano, os indianos usam muitos contos, eu estou ficando fã de contos indianos, que fala sobre um rabino, né? E esse rabino, ele era casado, tinha mulher e tinha 2 filhos que ele amava muito. E eles viviam muito bem, ele era muito honesto, muito nobre, muito honrado. Mas por conta dos seus afazeres, de quando em vez ele viajava. E ele tinha um problema no coração, né? Ele não era muito bonzinho do coração, não. Ele já estava um pouco idoso, 60 anos, por aí. E de vez em quando, então ele arranjou uma questão lá que ele tinha que fazer uma viagem por algumas semanas. E ele então se despediu da esposa dele, falou, olha meu amor, eu vou viajar, tal, você fica aí, depois eu volto. E foi. Quando ele foi viajar, nesse ínterim, enquanto ele lá estava, aconteceu um acidente e os seus 2 filhos, 2 rapazes, um de 20, outro de 22 anos, os 2 faleceram nesse acidente. A mãe ficou com o coração despedaçado. Quem é mãe, né, que já tenha perdido um filho, vai imaginar o que essa mãe passou. Os 2 de uma única vez. Mas como ela tinha muita fé, ela era muito apegada em Deus, ela suportou a situação e, em vez de pensar nela, ela passou a pensar no marido. Como ela daria a notícia para o seu esposo, para o rabino? Porque, afinal, ele tinha problema cardíaco. E ele poderia desencarnar junto com os filhos, quando ela desse a notícia. Então, ela ficou pensando e orou a Deus para que desse a ela uma solução. Passada uma semana, mais ou menos, o rabino retorna para a residência e chega, abraça a mulher e pergunta, a primeira coisa que pergunta, onde estão as crianças? Ela diz, olha, depois a gente conversa sobre isso, vai lá tomar um banho, vai descansar um pouquinho, vai tomar um banho, volta que eu vou colocar a janta e depois a gente conversa sobre os filhos. E ele foi, obedeceu, foi lá, tomou banho, voltou, sentou na mesa, antes de chegar ao prato da janta, perguntou de novo, e os nossos filhos? Porque eles costumavam sentar todos juntos para jantar. E ela, não, vamos, senta aí, espera um momento, deixa eu colocar comida. E ela já meio sem jeito para explicar. E ela então colocou a comida na mesa, sentou-se e falou, olha, antes de falarmos sobre as crianças, eu preciso que você me ajude a resolver um assunto muito grave. Esteve aqui uma pessoa e me emprestou 2 joias, muito raras. E elas estão comigo. Mas são joias de uma raridade, de uma beleza, de uma formosura que eu nunca vi. E eu estou encantada com elas.
nunca vi coisa igual. Ele disse, sim, meu amor, mas o que você quer com isso? Não, é que ele vem buscar as joias, eu não quero devolver. Ele falou, mulher, o que é isso? Você nunca foi disso? Você nunca foi de ser vaidosa? E depois tem que devolver. Não, mas você não está entendendo, é que são joias muito preciosas, eu não quero devolver, me afeiçoei a elas. Não, minha filha, me ajude. Ele falou, então, eu vou te ajudar, vamos fazer o seguinte, você vai devolver. Tudo aquilo que não é nosso, não nos pertence, nós temos que devolver. Ele disse, pois que seja feita a sua vontade, meu marido. As duas joias raras que eu estou te falando são os nossos filhos. Deus havia nos emprestado essas duas joias. Enquanto você viajou, houve um acidente e os dois pereceram. Nós já devolvemos as nossas duas joias. Ele compreendeu a mensagem, abraçou-se a ela e choraram juntos, né? Grossas lágrimas, né? De emoção, e agradecendo a Deus por aquelas joias que ficaram na posse, né? Ali junto com eles por um período. Então, assim, nós deveríamos ter esse pensamento, né? Parafraseando a história, com relação aos nossos entes queridos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, né? Quando eles vierem até nós, eles não nos pertencem, nunca nos pertenceram. Antes, somos todos filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Esse é o primeiro pensamento que nós temos que ter. E o segundo pensamento, somos eternos. Lembra do amor infinito que está dentro de nós? Nós não podemos ser finitos, nós não teremos fim também. Então, se nós não temos fim, se nós somos eternos, e se Deus é justo, bom, amoroso, Ele vai separar as pessoas que se amam, não é? Então, nós precisamos ter na cabeça o seguinte, um dia nós vamos nos reencontrar. Isso é o que nós precisamos focar no momento doloroso da perda de um ente querido. Porque se Deus é justo, se Deus é bom, Ele não vai separar as pessoas que se amam. Se Ele não nos separa enquanto estamos encarnados, separar-nos-ia na desencarnação? Não é? Não faria isso. Então, essa é a terceira questão que nós precisamos pensar. Um dia nós vamos nos reencontrar. Sabe aquela música, amigo é coisa para se guardar, né? Do lado esquerdo do peito? Um dia a gente se reencontra. Um dia a gente chega lá no plano espiritual e se reencontra. O Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala sobre essa questão do reencontro. Perguntaram para ele se quando nós morrermos, né, do lado espiritual, já haverá nos esperar os nossos entes queridos. O Emmanuel diz, olha, vai depender de como, né, as pessoas viveram, né, de como nós vivemos. Porque são dois lados. Primeiro tem o meu lado, como é que eu vivi, né? Aí se eu vivi bem, taraná, se eu tenho essa possibilidade de reencontrar, ele precisa ver como ele viveu. Porque na justiça divina tem uma coisa chamada meritocracia, mérito. Então os dois precisam estar, né, com a possibilidade. Mas geralmente, diz o Emmanuel, que sim. Geralmente na nossa desencarnação, nós encontraremos já às portas da desencarnação, tanto que nós vemos muito filme, muita história, muita conversa, muito livro que a gente vê, que a pessoa antes de desencarnar fala, eu vejo minha mãe está chegando aqui, né? Meu irmão está chegando, meu pai, meu avô. Então a pessoa nem desencarnou ainda, mas ela já está tão fraquinha, que a visão espiritual dela já abre para o plano espiritual, que é o plano que ela está entrando já, né? Ela está deixando o plano físico, entrando no plano espiritual, e nesse momento, de um para outro, a visão dela alcança os dois planos. Então ela está passando de um para o outro. E aí ela já vê, e ela fala aquilo ainda encarnada, usando o corpo físico, a corda vocal, ela expressa esse sentimento. Olha, está chegando aqui fulano. Ah, veio me buscar. Quantas vezes a gente não ouviu essas histórias, né? Então, assim, na maior parte das vezes, receberemos o auxílio de uma pessoa conhecida, não é? Por quê? Justamente porque Deus é bom. Você está fazendo uma viagem, né? Imagina você faz uma viagem relativamente longa, 70 anos, 75, né, o índice do IBGE. Tá, você faz uma viagem de 75 anos, quando você voltar, você quer ver quem? Gente conhecida, né, um rosto conhecido, por favor, né?
Então, será que Deus não vai nos dar essa oportunidade? Vai. Nós vamos ver, encontrar um rosto conhecido aí quando a gente for desencarnar. Quiçá é aquele que a gente mais ama, que está guardado lá no fundo do nosso coração, né? Ele vai estar lá nos aguardando, nos esperando. O que nós precisamos tentar perceber é o seguinte, que quando uma pessoa do nosso meio desencarna, uma pessoa querida, um espírito amigo, um espírito querido desencarna, nós precisamos tomar cuidado com os nossos sentimentos de perda, né? Que nós temos, que nós carregamos justamente por conta da nossa educação, né? Aquele negócio de morreu, acabou tudo, né? Nunca mais vou ouvir fulano, né? Tem gente que quer se jogar junto com o caixão. Então, assim, a gente às vezes exorbita o negócio, faz o negócio ficar enorme. Então a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento, porque às vezes a gente chora muito e se lamenta muito, e isso não faz bem ao espírito desencarnado, assim como não faz bem para nós, né? Para quem está aqui encarnado, que perdeu um ente querido, que fica se lamentando como se tivesse perdido algo que era dele, né? Porque às vezes a gente chora mais por nós do que pelo desencarnado, né? Às vezes a gente não está chorando pelo desencarnado, a gente está chorando com pena da gente, falar, agora, tá vendo, nunca mais eu vou ver fulano de tal, nunca mais vou poder conversar com ele, eu estou preocupado comigo, na verdade, no fundo, né? Então às vezes a gente chora muito mais por nós do que por aquele que desencarnou, até porque aquele que desencarnou está melhor, né, do que nós, né, geralmente, né? Está melhor do que nós, porque ele está no plano das verdades eternas, não é? Lá não tem mais falsidade, não tem mais mentira, né? Cada um é o que é e pronto. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não afetemos esse espírito desencarnado, né? Principalmente nos primeiros momentos da desencarnação, que é quando a gente mais sente, né? Mas nós temos que levar isso com leveza, lembrando justamente daquela história do Rabino, que essa criatura nunca nos pertenceu. Ele faz parte de um grupo muito amado de espíritos amigos que nós temos e que são chamados de espíritos familiares. E essa família espiritual vai crescer cada vez mais, né? Mas ele nunca nos pertenceu. Ele nunca foi colocado para nos servir, não é? Não importa se era nosso pai, se era nossa mãe. Ele nunca foi colocado no mundo para nos servir. Ele foi colocado para fazer uma caminhada evolutiva junto a nós. Ele foi colocado junto a nós para nos dar alguns exemplos de hombridade, de honestidade, não é? De trabalho. Então, ele nunca foi colocado ali para ser um serviçal, né? E muitas vezes nós pensamos, nós vemos as coisas de uma outra forma. Então nós temos que tomar cuidado com esse sentimento de perda muito exacerbado, principalmente nos primeiros dias, quando o espírito entra numa fase de perturbação, porque ele está voltando de 70, 75 anos de encarnação, está voltando para o plano espiritual, e ele já não chega lá assim, pá, despertei e pronto. Não é assim, né? São distintos, né? Vai depender muito de quão espiritualizados somos nós, não é? Porque todos nós somos espiritualizados, né? Mas assim, vai depender muito, cada um vai demorar um determinado tempo para voltar ao normal, para voltar a, puxa vida, né? Cair a ficha, caramba, desencarnei, né? Estou no plano espiritual. Demora um pouco. Enquanto isso, essa pessoa, ela está ligada, sempre estará ligada, e nós estaremos ligados a ela, por conta das nossas vibrações, não é? Então, nós temos uma coisa muito boa, né, para usar quando uma pessoa desencarna. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec, preocupado com isso, ele disse assim, se essa perda dos entes queridos, ela nos causa um sofrimento, se esse sofrimento não seria mais justo que os outros. Ele fala mais ou menos assim, que ele fala assim, se não seria um tanto mais legítimo, né? Porque é irreparável a perda, segundo Kardec, a pergunta que ele faz, independente da nossa vontade. Ou seja, olha, não tem mais volta, desencarnou, né? Não tem mais reparação. E não fui eu quem quis, né? A minha mãe acabou de desencarnar, caramba, eu não queria, mas já foi, né? Então ele fala assim, isso aí não dá um sentimento mais legítimo de sofrimento para o ser humano? 934 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem assim, essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Então ele fala assim, ó, não interessa se tem bem material, se não tem bem material, se é o José das Couves, se é o
o camarada lá da Network, né? O cara que criou o Windows, não importa quem seja. O sofrimento é igual para todos. E ele diz assim: é uma prova de expiação e lei para todos, mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispões, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e acessíveis aos vossos sentidos. Então aqui tem duas coisas para a gente lembrar aqui. Um ente querido nosso desencarnou, a gente pode se comunicar com ele, né? Como é que a gente se comunica com o desencarnado? Através do pensamento. Aí a pessoa fala assim, através da prece. Não, às vezes você não precisa estar rezando, você está chorando por ele, de repente a vibração está chegando lá, é comunicação. É boa para ele? Certamente não. É boa para você? Certamente também não. Né? Vai estar fazendo bem para ele? E para você? Piorou. Né? Mas você está se comunicando. Agora, você pode também fazer uma prece por ele. Né? Entrar lá no silêncio do seu quarto, como diz o mestre, né? A gente se recolher no nosso silêncio, num cantinho silencioso ali, pensar em Deus, pensar na criatura amada, nos bons momentos, né? A gente tem aquela mania de pensar no Cristo crucificado. Não pensa no Cristo. Tem que pensar no Cristo lá no horto, orando, auxiliando os enfermos, né? Trabalhando. Né? A gente guarda aquela imagem última, né? Aquela imagem dolorosa, com sangue, com espinho. Né? Não pode ser assim. Os nossos entes queridos também não vai guardar a imagem última, né? Do sofrimento, né? Às vezes morre lá no hospital, está com tubo. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lembrar da pessoa enquanto ela estava bem, fazendo graça conosco, contando piada, nos ensinando e agradecer esses momentos, né? Porque nós podemos nos comunicar com esses seres amados. Nós não estamos separados deles, nem enquanto nós estamos encarnados e eles desencarnados. É que na nossa cabecinha, para nós, acabou tudo, né? Para encerrar, que já está quase dando o tempo aqui, eu trouxe aqui esse livro, Nosso Lar. Quem já leu aqui o Nosso Lar? 1, 2, 3, muito bom, muito bom. Olha, quem não leu, eu recomendo. Esse livro é muito bacana. É o primeiro livro da série do André Luiz, que conta de como são as coisas no plano espiritual. Como é a vida no mundo espiritual. Para onde nós todos vamos daqui a pouco, né? Eu espero que demore muito ainda para mim. Mas tem uma passagem aqui que é muito interessante. É muito interessante, é no capítulo 27, chama-se O Trabalho Enfim. E eu trouxe o livro para ler, para ser fiel ao que está escrito aqui, né? O item 27. Porque o André Luiz tinha acabado de desencarnar, tinha passado lá pelo umbral, ficou 8 anos no umbral, foi recolhido para o Nosso Lar, foi morar na casa do Lísias, enfim. E aí ele conheceu a Narcisa, tarará, foi para a enfermaria, e o André Luiz era médico, achou que ele ia chegar lá e ia ser o bambambam, que já ia... Não tinha trabalho para ele nesse ramo, porque ele não sabia da medicina espiritual, ele conhecia a medicina do corpo físico, né? E aí, então, nesse capítulo é o momento em que o André Luiz vai começar a trabalhar. Nesse primeiro momento ele vai varrer chão, ele vai limpar sujeira, né? É isso que ele vai fazer. Mas o que nos interessa não é o André Luiz, é uma questão que aconteceu junto, né? Nesse ponto do livro, que ele diz o seguinte: o André Luiz, ele entra num local, né, de trabalho lá nas câmaras, e os espíritos, então, estão auxiliando muitos espíritos que desencarnaram, que estão lá sofrendo. E aí... O mentor diz assim, o Tobias, ele fala assim: vejo poucos auxiliares, porque tinha muito doente e pouco espírito para cuidar. Vejo poucos auxiliares. O que aconteceu? A velhinha responde assim: o ministro Flacos, esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos, que são socorristas do plano espiritual, né, para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Então, alguns espíritos que trabalhavam lá tinham vindo socorrer criaturas no umbral, que por uma coincidência aqui do nosso lado, aqui do nosso ladinho, né, no planeta Terra. Então, eles tinham vindo para cá. E aí continua aqui: há que se multiplicar energias, tornou ele, o Tobias, sereno. Não temos tempo a perder. E aí, uma vozinha diz assim, ó: irmão Tobias,
Por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de um louco. Estou a sufocar. Ele já está morto, hein? Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero muito ar. Esse é o espírito desencarnado gritando lá, gemendo na cama dele. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? O nome do espírito era Ribeiro. Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. O assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados na terra é a causa fundamental desse agravo de perturbação, visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. O pobre não tem resistido como seria de se desejar. É tudo isso que nós estamos falando aqui. A pessoa desencarnou, assim como nós estamos muito ligados ainda a ela também está muito ligada às questões materiais. Nós estamos aqui 70 anos, 75 anos, pensando em como pagar a conta do outro dia, o que nós vamos fazer amanhã, qual é o próximo dia de trabalho, se eu vou pegar férias ou se eu não vou, se a minha aposentadoria está perto de sair ou não. Nós estamos aqui nessa loucura, né? Pensando só em coisa material. E aí a gente desencarna, vai para o plano espiritual, já muda de uma hora para outra? Não, a gente está ligado em tudo ainda. Então o pensamento dos parentes estava atrapalhando ele. E aí continua assim: enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso a correr desabaladamente. Gritava que ele exigia uma presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhinhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes, 2 benfeitores espirituais, né, esforçaram-se por trazê-lo de volta ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, ou seja, para tirar as forças dele, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Aí o Tobias diz assim: fez muito bem. Olha o que o Espírito fala aqui, ó, é um benfeitor do plano espiritual. Olha o que ele fala aqui, ó. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Isso eu chamo de obsessão do bem. Então, às vezes, a gente atrapalha tanto o espírito que está desencarnado, que o único jeito é trazer preocupação para aquela família, para que ela comece a desviar o pensamento, desviar o foco, deixa o desencarnado em paz, né? Para desviar o foco, para ele poder se recuperar. Então, vamos lembrar que todos nós, um dia, iremos nos reencontrar. Vamos lembrar que nós somos espíritos eternos, que existe prece para esses momentos, que Deus é justo, é bondoso, e que Ele não separa os que se amam. E que muito provavelmente, já às portas da desencarnação, nós vamos ver um rosto amado e muito querido nos aguardando no plano espiritual. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje, que todos tenham um bom dia de finados amanhã. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Obrigado.